Boa noite, amigos. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus com o Momento da Família. A obra de Deus não pode parar, por isso que a gente está aqui acreditando com fé, com amor, que tudo isso vai passar. Eu vim aqui para te dizer um recado. Não importa a situação que tu está vivendo, não importa aquilo que nós estamos passando, com Deus nós vamos passar, o mar vai se abrir, nós vamos chegar do outro lado. Por isso que eu estou aqui para te dar uma boa noite. Fica comigo. Boa noite, Adinalete. Boa noite, Aloysio. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amados amigos. É muito bom estar mais uma vez juntinho de você. Sabemos que as dificuldades que nós estamos aqui passando, foi pego de surpresa, foi um mundo que de repente dormiu de uma forma e acordou de outra, com essa pandemia do Covid-19, que nos tirou o direito do cidadão de ir e vir, tirou o direito até mesmo da convivência social. Tivemos alguns que perderam o emprego. Olha, foi assim, uma surpresa enorme. Já imaginou os problemas que também estavam guardados ao longo do tempo e tiveram que ficar ali naquele momento recolhido em casa, naquela quarentena. Então os problemas aumentaram, apareceram, e a gente sabe muito bem que o número de divórcios aumentou, separações, brigas e o crescimento da violência doméstica. Se não for trabalhado isso aqui agora, e com muitos trabalhos que estão desenvolvendo através de live, nós iremos ter dificuldades no futuro, porque os prejuízos serão grandes na estrutura familiar. E o Momento da Família, preocupado justamente com isso, está aqui entrando na tua casa com a tua permissão, através do Face, para te dizer que Jesus te ama e que nós vamos passar por isso e vamos realmente vencer. O tema de hoje que nós escolhemos, diante disso tudo que eu já falei, casamento, crises e conflitos em época de pandemia. Nós queremos aqui chamar atenção através da palavra, que é ela que nos orienta, o que é que Deus traz hoje para nos ajudar a pensar sobre essa questão da pandemia e as crises e os conflitos que surgiram, aumentaram durante esses momentos que nós estamos vivendo. Eu escolhi aqui uma palavra, claro, orientado pelo Espírito Santo, de que é 1 Coríntios 3, de 1 a 4, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Olha, meus irmãos, está aqui então o segredo da nossa caminhada, onde Deus mostra aqui, ele se dirigindo aos irmãos e ele falando que realmente a gente é carnal. Estamos vivendo um momento muito sublime em nossa vida, porque a gente está sob o efeito de um sistema, uma convivência que precisamos alimentar o corpo e a alma, e assim há necessidade de a gente entender que dentro de casa tem pessoas que são diferentes, somos diferentes, e esse carnal que ele se refere, ainda somos imperfeitos. Por sermos imperfeitos, como a gente quer uma família perfeita? Como a gente quer uma sociedade perfeita? Como a gente quer uma igreja perfeita?
Agora, me assusta muito, porque as pessoas estão entrando nas igrejas e não mudando o comportamento para poder pegar essa estrada que eu também estou querendo ir para Canaã. Estão brincando. A vida está passando, é tão rápida. Vamos aproveitar a oportunidade, tirar proveito dessa situação, desse Covid-19, que deu a oportunidade de ficar ao lado do teu filho, da tua filha, da tua esposa, e procurar resolver algumas situações até mal resolvidas, em vez de chegar e entrar com divórcios, separações, brigas. Não foi o Covid-19 que trouxe isso para a tua casa. Ele apenas provocou o aumento do processo. Mas isso já estava guardado no interior, porque lá dentro alguém aqui, como ele fala, porque dizendo eu sou de Paulo, no versículo 4, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, só homem carnais é que se apega às coisas materiais, às brigas, às picuinhas, às coisas pequenas, que não vai levar a lugar nenhum. Aonde o povo ia chegar? Olha, a pandemia veio, zerou tudo na mesma situação. Todos se recolheram. Todos usam máscara, todos estão na mesma situação. E por isso que a gente está aqui, para chamar a atenção, para que a gente possa entender e compreender esse momento. Porque muitos passaram por mudanças dessa natureza. Essa não é a primeira. De 100 em 100 anos vem uma situação dessa, que é construída pela própria ganância do homem, a própria situação do homem carnal, que só quer para si, egoísta, mentiroso, traidor, prostituto. Não é? Aí, de repente, nós estamos vivendo essa situação. Vou repetir, os conflitos familiares vêm de tempos imemoráveis, desde o jardim do Éden. Antes da queda havia um ambiente perfeito, harmônico e amoroso, mas o casal, ouvindo o tentador, perdeu a doce comunhão com Deus. E a consequência não podia ser outra. O início de sérios conflitos familiares. A boa nova para o nosso dia é saber que possibilidades em Cristo de resolvermos os problemas que às vezes afetam a família. Mas deixa eu te dar uma informação. Não é porque tu aceitou Jesus como Salvador que está isento de ter esses conflitos na tua casa. Muito pelo contrário. Não é aceitar só Jesus, é deixar Ele entrar no teu coração, na tua vida e fazer as mudanças que precisam ser feitas. As pessoas acham que já só porque entrou, ou então devolve o dízimo, que é obrigação, aí já não vai ter nada. O vírus não vai me pegar, eu não vou nem usar máscara, porque não precisa, que Deus está me cobrindo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa que agrada a Deus é a obediência. E o problema do Éden foi a desobediência das normas que Deus colocou para a gente viver bem. A gente não precisava morrer, não precisava adoecer, por isso que eu tenho medo da morte, e todo mundo tem, pode tremer na base aí, vai morrer todo mundo. Como? Problema do vírus ou não, vai morrer. Eu só tenho medo da segunda morte. É eu não poder ir para Canaã, para a casa do Pai, aonde eu vim e eu quero voltar. Perdi lá no Éden, mas eu quero recuperar a credibilidade do pecado que eu cometi e chegar até lá, porque eu vou viver na vida eterna. Você acredita nisso? Se não acreditar, meu irmão, também não sou eu que vou falar. Eu acho engraçado, eu estava observando esses dias, viu, Abinadab, a organização da vida como é que é. Olha, nós vivemos uma época muito séria, que foi a Guerra Fria. Era a bomba para o lado que ia soltar, e levou tantos megatons maiores do que da Hiroshima, de Nagasaki. No final, com toda aquela Guerra Fria, não soltaram uma bomba, mas dentro da família as bombas estão estourando quando aparece droga, violência, abandono, grito, prostituição, separação, divórcio. Isso é pior do que os megatons de uma bomba que nunca explodiu,
a não ser por acidente, mas o homem insiste em continuar. E tudo isso acontece dentro da família. Precisamos rever nossos conceitos. A gente precisa, o programa Momento da Família não tem outro interesse a não ser da gente servir ao Senhor, servindo a você. E aí nós estávamos diante desse quadro, o Jacó. E agora, o que fazer? Enfrentar ou recuar? Porque tem gente que não enfrenta os problemas, querem recuar, quer fugir. Constrói o problema, depois quer fugir. E às vezes até de modo até violento. Não, a gente tem que saber administrar isso, continuar a viagem ou desistir, nunca desistir. E nesse contexto, o ribeiro de Jaboque é um problema à sua frente, dificuldades ou obstáculos que lhe impedem de continuar a viagem ou de atingir o outro lado que você deseja. É necessário a gente pensar sobre isso. Quem sabe estava tudo dando certo até o dia que chegou a pandemia. Tudo perfeito. Era uma viagem. Também estava acontecendo com o Jacó. Tudo vinha perfeito. Ele nem esperava que ia encontrar um obstáculo de um rio já caudaloso, quer dizer, com muita água, impossível de passar. A sua viagem também aparece isso. Talvez quando chegou a pandemia estava tudo tão bom, o seu ministério estava bem, a família estava bem, a esposa, você. Mas será que estava bem mesmo? Muitas vezes não tiraram o direito de ir a um futebol. Aquele futebol fazia maquiar os conflitos dentro de casa. Muitas das vezes, que era o social, era o direito de você viver, tudo isso criou as crises que nós estamos hoje percebendo. Mas tem um jeito nisso aqui, tem uma forma da gente trabalhar. Os problemas aparecem. O seu casamento e a sua família, a sua carreira, tudo estava indo muito bem. E de repente, você se depara com esse Jaboque. Nessa comparação, o Jaboque é o vírus. Os problemas conjugais, as desavenças na família, perde o emprego. E o negócio que não vai bem, o ministério, o Jaboque está à sua frente. Mas você tem como passar esse rio. Mas como nós iremos ultrapassar? Como eu vou chegar? Porque muitos estão fugindo do casamento, outros estão correndo dos problemas. Não adianta. É transferir problema para amanhã. É transferir problemas para amanhã. Isso me faz lembrar a história de um leão. O jovem era para virar rei, foge, vai para uma cidade lá. Ele não dormiu porque passava um leão no lugar onde ele queria dormir, foi para outra cidade, só tinha emprego para domador de leão. E a pessoa chega, rapaz, para onde é que você vai? E ele, muito apavorado, disse, olha, eu não aguento mais. Aonde eu chego tem um leão na minha vida. Então para, porque se tu continuar com os problemas que você tem, sem resolver, você vai sempre encontrar um leão na tua caminhada. Volta e enfrenta o primeiro leão. Qual é o seu primeiro leão? Será que é teu marido ou é você? Muitas vezes está dentro de nós e a gente joga no outro, no cônjuge, ou mesmo nos filhos ou nas pessoas. Vamos pensar melhor. Aproveitar essa oportunidade que teve essa parada mundial, foi uma parada, parou todo mundo, porque o povo não estava pensando mais. O povo estava muito automático, estava muito só na velocidade. Foi necessário, talvez, para poder a gente ver o que a gente é verdadeiramente. Quem sou eu? Como eu estava? Quem estava bem no casamento, continuou, ficou até melhor.
Passar uma pandemia dessa ao lado que a gente ama e vivendo, nada mal. Quem estava bem econômico, precisou controlar o cartão de crédito, não fez muitas dívidas, ficou bem. Passou. Quem estava com seus problemas resolvidos, passou. Mas quem não estava, está pagando o preço. Mas isso é bom para saber usar o cartão, é bom para dar respeito em casa, respeitar a esposa, marido. Isso é bom para pensar melhor, que a gente vai morrer todo mundo. Se fosse somente um que morresse ou outro, mas não escapa ninguém. O importante é qual vai ser o dia e para onde a gente vai. Então é isso. Os problemas de hoje, da pandemia em nossa casa, toda a vida existiu, só estava debaixo do tapete. A pandemia só tirou o tapete. Precisamos pensar. É isso aí. Atravessar, mas com uma ponte e nem barco. O que nós iremos fazer? Desistir não pode. Analisando as Sagradas Escrituras, eu aprendi que uma das formas de atravessar as águas e chegar ao outro lado da margem é quando Deus abre as águas para que a gente se encontra, para quem está na presença dele. Por isso que eu digo, aqueles que estavam na presença de Deus e tudo em equilíbrio, mais ou menos, que ele é perfeito, não tem obstáculo, não tem crise, nada que vem atrapalhar essa caminhada. Por isso que a gente pensa, Dinaleta, a importância desse processo. Mas eu quero ouvir a Dinalete falando também, porque a minha parte foi assim, mais espiritual. Eu quero ouvir a Dinalete a parte científica, porque ela trabalha mais com essa área, porque ciência e religião não combinam. Mas as duas precisam uma da outra. A religião é pela fé, é por aquilo que tu acredita. Eu acredito no Deus vivo, que está na palavra, aqui na Bíblia, eu quero seguir Ele. A ciência é pelo que prova. Eu preciso da ciência também. O que ela prova, o que ela faz. Eu estou com também qualidade de vida, porque estou tomando medicamentos que Deus orientou os cientistas para que descobrisse, para poder ter vida longa para servir a Ele e adorar. Então, eu quero saber dessa ciência, o que é que pensa sobre esses problemas que estão acontecendo dentro de casa, através desse momento do Covid-19. Então, Aloysio, todo esse quadro que você falou, crises, conflitos, tudo isso por falta de maturidade. Porque quando uma pessoa é madura, ela consegue superar, consegue ser resiliente. Mas a imaturidade leva aos conflitos e sem saber dar solução. Na própria palavra do Senhor, prova que é sobre a maturidade. Quem estiver com a sua Bíblia, vamos dar uma olhada no livro de Gênesis 2, 24. Veja que a palavra do Senhor diz, que coisa linda. 2, vamos lá, 24. Olha o que fala aqui. Portanto, você falou os conflitos dentro de casa, marido, mulher, filhos. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quem deixará? Que Deus falou, quem deixará? O homem. Ele não disse deixa o menino, ele disse o homem. O homem é pessoa madura, capacitada para um casamento. E não menino, adolescente. Eu estou me referindo não à idade cronológica, mas à idade mental. Se vai no casamento com mentalidade de adolescente, casa e quer ter vida de solteiro, esse casamento não vai dar certo. Imaturidade.
Isso serve para o homem e para a mulher, falando ambas as partes. Então, necessita ter uma maturidade emocional. O que vem a ser essa maturidade emocional? É o grau que vai distinguir quando você deixa o comportamento da infância, comportamento de adolescente e passa a ter comportamento de adulto. Verdade. Adinalete, o casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir uma da outra. Interessante. Não é? Duas pessoas imperfeitas. Porque não existe ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. E tem os problemas, não é? E a gente não desiste. Não desiste. Vamos continuar. Maturidade. Aí maturidade. Porque você vai saber discutir seus problemas respeitando o ser humano. Isso. Porque você pode discordar no campo das ideias. Mas nunca pode faltar respeito ao ser humano. Mas por que maturidade? Quando se ensina o casamento, assumir uma responsabilidade. Sinais de maturidade, responsabilidade, compromisso, integridade, honestidade, a capacidade de relacionamento interpessoal, realidade. Não desistir, porque tem tudo isso aí para caminhar. Mas os sinais de imaturidade, a pessoa irresponsável, cheia de mimimi, nada presta, nada está bom, nada está gostoso. Então, a pessoa imatura. Seja não só no casamento, ou em qualquer lugar, essa pessoa vai causar um grande conflito. É verdade. Não vive todo o tempo na fantasia, não tem percepção, a pessoa imatura. É fora totalmente de uma realidade. E também tem os momentos de euforia, momentos de melancolia. Só que tenha cuidado para saber, ter o discernimento do que é bipolar e o que é imaturidade. Para também não dizer que essa pessoa imatura é um bipolar. Não, é porque ela não tem estabilidade emocional. O imaturo, então, dessa forma, não vai viver bem no casamento, não vai viver bem com a sua família, nem no seu trabalho, nem em faculdade, em lugar nenhum. Há comportamento do adulto, como vamos dar um exemplo aí, o comportamento de um adulto. O adulto está numa fila de um banco, ele vai se comportar dignamente. E como que uma criança, um adolescente vai se comportar? Às vezes está ali com um pirulito, às vezes dá um empurrãozinho em quem está na frente, quer dizer, não tem um comportamento tão adequado. E você observa muito bem através das atitudes dessa pessoa, se ela tem maturidade ou não. Agora, eu acho até assim, antigamente, quando a pessoa ia se casar, fazia um exame de sangue para saber os tipos de sangue, se ia combinar, dá tudo certo ou não. Mas eu acho até que devia ter um teste de personalidade. Para saber a maturidade, a pessoa está preparada para se casar ou ainda está no mundo de fantasia, quer brincar de casinha, que isso, o casamento é um assunto sério. Aí, essa palavra que eu abri aqui, a nossa noite, que é 1 Coríntios 3, quando ele fala assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso, a imaturidade. Maturidade. Meninos em Cristo é imaturidade. Porque era um leitinho, com leite vos criei. Porque são crianças. Ninguém pode chegar a uma criança falando logo das coisas ou alimentar com a comida sólida. Então tem muita gente criança ainda nesse mundo, hein? Que não conhece a palavra, é uma criança. Até se chegar na igreja e começar, vai ser tratado como uma criança. Às vezes tem uma pessoa de 50 anos, Luiz. É tão imatura. Mas o comportamento é de criança, é de adolescente. É tão imatura que o primeiro conflito que tem já sai da igreja e vai para outra. Vai para a igreja, ou então no casamento ela volta para a casa da mãe. Como se a igreja faz alguma diferença. O que faz a diferença é as mudanças no comportamento. É pegar essa maturidade que a Dinalete está falando. Ter o conhecimento de si próprio. Se a pessoa não tem maturidade, ela não conhece a si própria, não vai conhecer o outro. Vai reconhecer o seu limite,
o gosto do que gosta, aquilo que não gosta, as afinidades que tem com a outra pessoa. Então, tudo isso devia ser avaliado antes de dizer um sim. Porque se a pessoa não tem a capacidade de se casar, esse sim diante do altar acaba sendo um teatro. Aí depois de 2 anos, separação. 2 anos você até colocou muito. Divórcio. Eu já vi até bem menos que isso. Pela falta da imaturidade. A imaturidade, a pessoa não tem responsabilidade, ela não tem compromisso, ela não sabe reconhecer que errou. A pessoa madura assim, errei, te peço desculpas, te peço perdão. Isso é maturidade. Aí caminha o casamento, caminha bem com as amizades, qualquer lugar. Desiste de desistir um do outro, né? Vai todo o tempo caminhando com base, com estabilidade. E não nessa insegurança. O imaturo é inseguro também, não sabe o que quer, não sabe nem o que é bom, não sabe nem o que é ruim. Porque se ele para e analisa e procura. Agora, isso também, a todo momento, não importa a sua idade, você pode mudar, mas só depende de querer. E não é outra pessoa que vai mudar, é você própria. Você vai fazer uma autoanálise e reconhecer que tem que haver mudanças. Procurar ter essa boa vontade. O imaturo também, ele às vezes se torna até mal educado, Luiz. Tá? Eu penso assim também, Adinaleta, essa maturidade ela alcança quando você tem Deus na tua vida, ou então dentro de casa. Quando você vai no altar, você e a tua namorada ou noiva que você escolheu para casar. Você vai 2. Mas quando você sai de lá, pode ser igreja católica, evangélica, qualquer um. O representante de Deus que está ali, vai Deus entrar nessa aliança. Existe homem e mulher e Deus. Mas tem muita gente que casa, é tão imaturo, que deixa Deus lá na igreja. Quando dá 8 dias que acaba essa tal de lua de mel, que é só material, só o corpo, a matéria, acaba o amor, acaba o casamento. Mas quando marido e mulher cumprem biblicamente seus papéis, o resultado é divino. Maturidade. O casal maduro. Que conseguiu aonde? Através dos 2, orando, junto ao dormir, lendo a palavra, não importa qual a igreja que você se encontra, se qual a religião, mas tem um Deus que fala contigo, que te alimenta, que te apoia. Pode vir Covid-19 que eu enfrento, pode vir problema que nós enfrentamos, mesmo sabendo que é humano, pode acontecer com qualquer um, o que está acontecendo. Lamento muito os sentimentos que eu tenho pelas pessoas que foram atingidas, realmente tem muito sofrimento por aí, que eu respeito, que é o luto, mas eu não estou me referindo a isso, porque isso todo mundo vai passar. Eu estou me referindo a problemas que a gente podia evitar, e está dentro de casa, e os conflitos aumentaram, e estão dando separação, divórcio, filhos sofrendo, pessoas sofrendo, quando poderia resolver isso, mas faltou maturidade. E às vezes por coisas simples, Aloysio. Uma coisinha bem simples, mas a imaturidade faz crescer o conflito, vai aumentando aquela bola de neve, chega a um ponto que não sabe como resolver. Diante dessa pandemia, eu já ouvi pessoas dizer, eu não aguento a cara do meu marido, não aguento a cara da minha mulher. Eu estava lembrando disso hoje, eu vi também isso, eu estava lembrando disso. Como é que alguém olha para... Isso é na fila do correio, na fila na rua, no banco, 1,5 metro diferente, difícil de distância, mas fala tão alto que todo mundo sabe. Mas que prazer de dizer que não aguento mais o meu marido. E para que tu casou? Podia ter feito uma análise bem feita. Teve outra que chegou e disse, meu marido, eu vou pedir divórcio. Por quê? Porque amanhece o dia com cara feia. Meu irmão, depois de 25 anos vai descobrir isso.
Ele toda a vida foi assim mesmo, irmão. Isso é negócio de quem não viu melhor. E outra coisa também, tem tanto casamento que está aí com 25 anos sofrendo, tentando levar, mas não se resolve. Isso se resolve através do diálogo. Leta, o maior problema dentro de casa... A falta do diálogo. Comunicação. A falta da comunicação. Se tem comunicação, amados, a comunicação, ela é o elo, ela é que une. Pode ser verbal, pode ser não verbal, mas se comuniquem, porque é a chave, é o segredo. Em primeiro lugar, a comunicação com Deus, que é através da oração. Certo, os dois. Os dois. E depois a comunicação com as pessoas que estão ao teu lado. Através do abraço, mesmo sabendo que essa dificuldade, mas marido e mulher podem abraçar. Você sabia que uma mulher se sente segura se receber 3 abraços por dia? Quantos tu deu hoje na tua esposa, dentro de casa? A pandemia não deixa de fazer isso. Não, a pandemia não proíbe mas isso, não. Mas em casa, com marido e mulher... Colocaram dentro de casa, porque muitos não estavam abraçando. Olha... Mas sabe por que não consegue abraçar? Porque não consegue nem conversar, quanto mais abraçar. É verdade. A pessoa, para abraçar o outro, ele tem que primeiro ter uma boa comunicação, tá tendo diálogo. Bom dia, como que foi seu dia hoje? Ai, amor, vem cá, isso, aquilo. Quer dizer, tem aquele diálogo afetuoso, amoroso, gostoso. Aí sim, provoca um aconchego de um abraço. Mas a pessoa fria, distante, como que vai falar? Como que vai abraçar? Eu tenho maior respeito. Tem condições. Eu tenho maior respeito pelo luto. Eu acho que é um sofrimento. O problema do luto não é você sentir saudade de quem se foi, das lembranças, mas é daquilo que você não fez por aquela pessoa que tu teve oportunidade dentro de casa, de um abraço, beijar um filho, conversar. Aí quando acontece, uma vez estava no velório, o homem nunca deu uma rosa para a esposa, aí foi colocar lá uma dúzia de rosas lá dentro do caixão. Mas meu Deus, para quê? Aquela rosa só ia sentir o perfume, a lembrança, se caísse na mão de gente que está viva. Agora, depois que morre, vai lá, e chorando. Eu até respeito o sentimento, o luto, dura de 2 dias a 2 anos, de saudade, e te digo mais, nunca vai cessar a saudade. A saudade vai sempre existir. Mas o luto vai ser a compreensão do que aconteceu. Porque no primeiro momento a gente não quer acreditar. Passa o tempo para a gente sentir acontecer. Mas eu queria que as pessoas entendessem, antes de acontecer, ame seu filho. Você já abraçou seu filho hoje? Já abraçou sua esposa? Ama quem está perto, agora, esse momento, aproveita. Você não sabe daqui a meia hora se vai conseguir. Esse dia de hoje... Aliás, dá licença, deixa eu dar um abraço. Esse dia de hoje, ele não volta nunca mais. Eu não sei nada. Nunca mais. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. O que tem que ser feito? Esse período da pandemia, se tem a oportunidade de estar mais em casa, procura se unir mais, vamos fazer brincadeira junto. É verdade. O pai, a mãe, os filhos, é tão gostoso, tanta coisa boa que pode se fazer em família. Não perca tempo. O amanhã só Deus sabe. Então, vamos viver hoje, aproveitar bem. Tem inteligência emocional. A inteligência emocional é você ter o autoconhecimento, que você conhecendo você, vai ser bem melhor para conhecer o seu próximo. Se eu não me conheço, como que eu posso conhecer as outras pessoas? Também o autocontrole, que nesse período de pandemia, como foi comprovado o descontrole, a gente vê no trânsito. As pessoas não estão conseguindo ter autocontrole. A falta de respeito. Falta de respeito. O povo não tem paciência, não tem tolerância. Falta de solidariedade, falta da prudência, do amor, de tudo. De tudo. Como se eu fosse culpado do vírus, né? E não podemos deixar de lado que nós somos. O homem, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, temos que cuidar de todas essas etapas. Na parte biológica, nós devemos cuidar do nosso corpo.
Na verdade, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e ele deve ser cuidado. A sua saúde, fazer aquilo que é bom, deixar de lado aquilo que não vai trazer saúde. O nosso lado psicológico, nosso lado emocional, ele tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio. Você com a mente sadia emocionalmente bem, você vai manter o corpo bem. Porque em primeiro lugar está na sua mente, seu coração, né? Para poder manter sua mente bem, entendendo as suas emoções, entendendo a sua natureza humana, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, reconhecendo seus limites. Isso é importante também. E o social. O social, você procurar ter um comportamento de adulto, pelo princípio. O maduro. A pessoa madura. Você não, nenhum ser humano pode viver distante de outro ser humano. Não. Tá? Então, nós somos uma sociedade. Nós necessitamos do outro. Mas ninguém gosta de chegar perto de uma pessoa e receber pedradas. Então, saiba se aproximar, saiba passar coisa boa, só que para passar tem que ter dentro dela. Dentro dela. Em primeiro lugar. E Deus é tão maravilhoso, porque ele é um Deus de relacionamento. Ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem uma relação perfeita, é um só Deus, mas estão os 3 no relacionamento. Porque ele quer dizer que nós precisamos trabalhar esse relacionamento que Leto está falando. O principal, Luiz. É o principal. O principal. Eu acho a comunicação, relacionamento interpessoal, intragrupal, aquele que vai dar todo o suporte de vida. Não precisava ter lei para idoso. Não precisava ter lei para criança. Não precisava ter lei para proteger mulheres. As mulheres vinham para o nosso lado para tratar bem, com carinho, respeito. O pessoal diz que mulher. Mas mulheres, o pessoal fala que porque mulher quer carro, quer isso, aquilo outro. A mulher quer respeito, quer amor, quer carinho, quer confiança. E vice-versa. O homem também busca essa segurança. Agora, se não tiver maturidade, não vai alcançar. Olha o manual de vida. O manual de vida está na palavra do Senhor. Se você todo dia aceita receber o manual da tua vida, você vai adquirir maturidade. Não consigo, não estou tendo capacidade. Pega o Espírito Santo de Deus, que ele te capacita. Isso é espiritual? Sim, do homem? É isso que eu ia complementar agora. Essa é a parte espiritual. A gente tem uma relação transcendental, que é de extrema relevância, é o principal. Para mim é o principal. Você mantendo esse contato nós não estamos falando de religiosidade. Não, nem de placa de igreja, falando de Deus. Nem de igreja, e nem tampouco de religião. Nós estamos dizendo que o ser humano é amor. É amor. Enquanto o homem não aprender a amar, ele não será amado. Enquanto ele não amar, ele não vai construir essa história de vida que nós tanto buscamos. Porque é tão difícil que mesmo que você ame, o outro às vezes não deixa tu amar. Aí a coisa... Enquanto também ele não querer melhorar, não tem que ser vai mudar. de dentro para fora. Ele também não consegue mudar. Necessitamos de tudo isso para você viver bem. Deus mandou o único filho dele aqui, Jesus, para a gente viver com vida em abundância. E não tem gente que sofre por causa de coisinha boba, de mimimi, e brigas, e conflitos, e ódio, e raiva, falta de perdão, e o tempo vai passando, E depois vai viver uma vida inteira chorando de arrependimento, porque deixou passar etapas que podia ter vivido muito bem. Você entendeu? Como que há todo um processo que é necessário, mas de dentro para fora. Tem uma passagem bíblica, que o Salmo 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, irmão, enfrente essas águas do Jaboque, passe por dentro dela, passe por cima, todos os problemas que estão aí, Deus está contigo, nunca Ele vai te abandonar.
Deus nunca abandonou ninguém, nem por placa, nem religião, Ele nunca irá abandonar. Se a pessoa buscar. Se Porque buscar. tem que abrir o coração. Tem que estar Se a pessoa não aceita a palavra do Senhor, Deus não invade o coração. Se não tiver com Ele, Então tem que buscar. não consegue passar o vale. Buscar em espírito e verdade. Aí sim Deus vai estar com a pessoa. O que você está passando, pode até você dizer assim, mas eu oro, eu estou lá, não tem, Deus se permitiu, porque Deus, ele não evita o homem de entrar no deserto, mas ele entra no deserto com ele. Ele pode até não evitar o que o Covid-19 pegue, mas ele entra com a pessoa lá no Covid e tira a pessoa daquela situação. Mas isso tem que ter um relacionamento com ele, tem que estar presente. Se teu casamento estiver ruim, ora, pede para ele, porque se ele entrar, ele contigo, mas precisa você também ter o desejo de recuperar o casamento. Se não tiver, não tem recuperação. E também, Luiz, não só falar, mas agir, mostrar atitudes, mostrar o comportamento, porque às vezes a pessoa fala tanto, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo, e cadê o comportamento, cadê a atitude? Então, só falar também não adianta. Se falar, tem que agir. E se agir, tem que acreditar que vai dar certo. E as pessoas, às vezes, só vê o defeito no outro. Não olha para dentro de si. Será que é o cônjuge lá, ou marido ou mulher, que é o problema? Pode ser você. Deve ter feito uma reflexão sobre isso. Aonde eu errei. Agora, para a gente chegar a essa maturidade que está falando, demora. E como descobrir? Senta os dois, conversa. Numa conversa para melhorar, não é para piorar, começar a gritar um no outro e depois meter tapa, não. Quantos minutos tem de conversa para não dar problema? Os especialistas de estudos sobre casamento, eles aconselham meia hora, porque depois de meia hora os ânimos começam a esquentar e é perigoso ter agressão física. Então, a orientação, meia hora de diálogo. Deu certo? Tudo bem. Amém. Não deu? Deixa para amanhã. Amanhã continua o diálogo. Muito bem. Porque assim, vai ficar muito tempo, Quantos conflitos que acontecem? A palavra certa, diálogo, né? O diálogo, para mim, a chave de tudo, através de tantos momentos, experiências de convivência com casais, é o diálogo fundamental. E nesse diálogo a pessoa vai dizer que teu comportamento de maturidade. Se você não consegue reconhecer, alguém vai te dizer. Agora que você também busque essa mudança. Eu posso mudar, eu vou mudar, eu quero mudar e começar a agir. Que você consegue. Todo ser humano é um ser inteligente. Deus nos fez, a obra mais perfeita de Deus é o ser humano. Mais linda, perfeita é tudo. Diga, mais linda. Mas eu quero também aqui, chegando já, se aproximando do nosso encontro, e dizer que nós precisamos viver em sociedade. Nós precisamos estar ao lado de pessoas que comungam com o mesmo ideal. Então é importante ir à igreja, é importante ouvir a palavra. A gente quando fala, a gente não quer aqui... Não estou falando, não é para a placa, é isso que eu estou dizendo. Mas cada um escolha o lugar para você adorar ao Senhor. Onde se sentir melhor. Onde se sentir melhor. Busque esse Jesus. Procure colocar ele dentro de casa. Quem casou e deixou na igreja, vai lá buscar ele. Tá? Quem perdeu, vai lá. Tem gente que vai na igreja, louva, pula, grita, faz tanta manifestação, mas quando chega em casa dá um grito que não é do Espírito Santo, na filha, na mulher, no marido. E quer receber bênção. Então, vamos procurar ter consciência desse processo. Tá? E corrigir. Tem gente aí dentro das igrejas que acha que ele está lá, é tudo, e começa a maltratar a família. Lá é um, em casa ele é outro. Tem que ser uma coisa só.
Eu sei que eu posso passar até no sinal, mas não é o que devo fazer todos os dias. Devemos que ter o cuidado para que a gente ensine ao nosso filho que o semáforo é para parar, o verde. Não avançar sinal como eu vejo por aqui, arriscando a vida e a dos outros também. Então, é isso, educação. Resume-se, né? Então, quando ele for imaturo, algumas vezes ele é mal educado, porque ele não respeita regras, não respeita leis. Então, Dinalete, vamos nas considerações finais. Eu quero agradecer aqui àqueles que estavam orando por esse programa, ou que estão até orando nesse momento. É verdade. Eu quero agradecer aqui a Isto em Chama, através do meu amigo, meu irmão, meu querido irmão, César, que quando eu estava até pensando que era momento de parar, ele chegou e disse, não, é o começo de uma nova história, eu estou contigo e não abro. Eu quero agradecer também pela minha vizinha, que está aqui bem em frente à nossa casa, ou em frente à nossa casa, que tem ali as floriculturas. Orquidário Parecis. Então, que está aqui acompanhando também. Da Eliana. E ela se prontificou a estar dando apoio. Esse é o primeiro programa, a gente ainda vai melhorar os nossos trabalhos, com certeza. Eu espero contar com o apoio desse pessoal, da sua oração, e a Dinalete fazer aí as considerações. Eu até, já que eu vou passar para a Dinalete, eu gostaria de pedir para ela fazer uma oração final por todos aqueles que desejam. Quem não quiser, entende que já encerrou, pode desligar, mas aquele que quiser a oração, a Dinalete vai orar por você. Eu quero render graças a Deus, em primeiro lugar, porque sem Ele, a gente não estava aqui. E depois a todos os amigos, irmãos que oraram, que estão apoiando, que estão também aí prestigiando. E vamos agora juntos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Todo-Poderoso, o único digno de louvores, de adoração. Amado Pai, amado Deus, em nome de Jesus, eu fico muito agradecida pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no Teu nome. E Tu falaste, Senhor, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, ali eu estarei. Sim, Senhor. E Tu estás conosco, ligados também com todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Pai, derrama Tua unção nos lares. Oh, querido Deus, vai acalmando os sofrimentos, tem conflito dentro dos lares, esposos, filhos. Em nome de Jesus. Sogro da sogra. Glória. Seja em qualquer área, meu Pai. Aleluia. Seja na área física também. Aleluia. Vai curando. Glória. Tu és o de ontem, hoje, do sempre, o médico dos médicos. Cura aqueles que se encontram no leito, ou em casa, ou no hospital. Sim. Vai abrindo também portas, meu Deus, em nome de Jesus, para aquelas pessoas que estão te clamando por um emprego e que ainda não encontraram. Mas eu creio, juntamente com todos, no poder da palavra, no poder da oração. E na certeza, Senhor, que Tu estás nos ouvindo, eu te rendo graças no nome do Teu amado Filho Jesus, que derramou o Seu sangue na cruz. Amém. Amém. Nós agradecemos a presença de todos. Na próxima semana, quinta-feira, contamos com você. Divulguem, compartilhem, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é minha, não é sua, é de todos nós. E outra, nós estamos aqui para servir. Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Uma boa semana. Quinta-feira estaremos juntinho com você. No meu horário. Estaremos juntinho com você.